E agora a divisão. Então, divisão nada mais é do que o simples ato de dividir. Ou seja, eu tenho aqui 6 bloquinhos e preciso dividir para as duas pessoas. Então, eu vou pegar e dividir 3 bloquinhos para uma, 3 bloquinhos para outra. Então, isso é simplesmente a divisão. Então, para fazer a divisão, como que a gente vai fazer normalmente, tá? Divisão na mão, na caixinha, assim, é uma coisa que muita gente já não lembra, mas como se faz, porque a gente está muito acostumado com a calculadora. Então, vamos lá, por exemplo, dividir 29 dividido por 5. Vamos começar numa bem simples. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar sempre com o número da esquerda, ao contrário das outras contas que a gente começa pela direita, aqui a gente vai começar sempre pela esquerda. 2, dá para dividir por 5? Não dá, né? Se não dá para dividir o primeiro número, a gente já coloca o 0 aqui no resultado, tá bom? Então, daí agora a gente vai tentar o 9 junto, que seria o 29. 29, dá para dividir por 5? Agora dá. Qual que é o número que multiplicado por 5, o resultado dá 29 ou que seja abaixo, mas o mais perto de 29 possível? Seria 5, né? Se a gente lembrar da tabuada lá, é o 5. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 6 já dá 30, passa. Então, por isso que o 6 não. Então, vamos colocar o 5 aqui. 5 vezes 5, 25. Menos o 29, 9 menos 5 dá 4, 2 menos 2, 0. Então, a resposta dessa divisão seria 5 com o resto 4. E se fosse um número maior? Por exemplo, 29 dividido por 30. Vamos pegar um pouquinho maior aqui, tá? 29 dá para dividir por 30? Não dá, né, gente? Então, a gente vai colocar o 0 já de resposta. Mas e agora, professora? Eu não tenho nenhum número do lado do 29. Acabou a conta? Não deixa de dar errado. Não deixa de estar errado, tá? Terminar a conta. 29 dividido por 30. Ou a gente pode escrever a divisão como fração, tá? 29 sobre 30. Isso aqui, isso daqui é a mesma coisa. Mas nesse caso, se não dá, o que a gente pode fazer para dar sequência na conta? A gente coloca um 0 aqui. A gente acrescenta um 0. E se eu acrescentei um 0 da onde não existia antes, eu coloco a vírgula aqui na resposta. Então, agora a gente tem 290 dividido por 30. Qual que é o valor mais que multiplicado por 30 dá igual ou mais próximo? Agora a gente vai ter que tentar nas continhas mesmo. 30 vezes 9, porque 30 vezes 10 daria 300, né? E 10 também não pode porque são dois números. Então, 290 vezes 9 vai dar 9 vezes 0, 0. 9 vezes 3, 27. Então, aqui seria 9 menos 270. 0 menos 0, 0. 9 menos 7, 2. 2 menos 2, 0. Então, aqui a resposta seria 0,9 com o resto 20. Mas dá pra gente dar sequência na conta. Não dá para continuar aqui, eu coloco o 0 de novo, que não existia antes. Como eu já usei a vírgula aqui, eu não preciso colocar a vírgula de novo. Então, agora a gente tem 200 dividido por 30. Que o mais próximo vai ser 6, que vai dar 6 vezes 3, 18. 6 vezes 7 vai dar 210, daí vai ser 6. Então, 6 vezes 30, 180. Menos 200 vai dar 0 menos 0, 0. 0 menos 8 não dá, vou ter que emprestar lá a centena para a dezena aqui. Então, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 8. 10 menos 8, 2. O menos 1, 0. Vai sobrar 20 de novo. Então, isso aqui se tornou uma dízima periódica. Ou seja, se a gente continuar aqui, vai continuar dando 6 a vida toda. Não vai ter fim essa conta. É infinita. Então, acabamos com a resposta. Gerou uma dízima de 0,96666 a vida toda com o resto 20. Então, agora que ficou compreensível a divisão com números inteiros, vamos tentar com números decimais. Né? Mesmo aqui a resposta já deu decimal, né? Vamos fazer continhas de divisão que contenham decimais. Então, antes da gente entrar no assunto de divisão com casas decimais, com vírgula, números com vírgula, a gente precisa relembrar a parte de notação científica.
Para isso, eu posso usar como exemplo aqui, ó, 231,459. Eu coloquei aqui vezes 10 elevado a zero. Por quê? Porque é o nosso número de referência. Quando a gente multiplica vezes 10 elevado a zero, qualquer número com expoente zero dá 1. Quando chegar na matéria lá de expoente, eu vou explicar o porquê que todo número elevado a zero dá 1, tá? Por enquanto, só fiquem com essa informação, só guarda essa informação. Então, aqui é o nosso ponto de referência. Se todo número elevado a zero dá 1, se eu multiplicar esse vezes 1, vai dar o próprio número. Então, não vai alterar nada. Agora, eu reescrevi esse número, esse mesmo número, colocando a vírgula 2 casas para frente. Se eu coloco ela 2 casas para frente, eu vou escrever o expoente a 10. Por que o expoente é 10? Porque a gente está lidando com números decimais, tá? Então, a base aqui vai ser 10. Como eu andei 2 casas, eu coloco 2. E como eu andei para a direita, o sinal é de menos, tá? Então, é como se eu tivesse... A gente usa muito isso na parte de metros, centímetros, decímetros, quilômetros. A gente usa em litros também, mililitros. Então, vamos imaginar como a gente desceu aqui, que isso daqui representasse litros. 231,459 litros. Como a gente deslocou 2 casas aqui, a gente está chamando que dentro dos nomes aqui, se a gente desloca menos 1, a gente tem decilitros. Quando a gente desloca menos 2, a gente tem centilitros. Quando desloca menos 3, a gente tem o famoso mililitros. Tá? Então, como aqui a gente deslocou 2, aqui se transformaria em centilitros. A gente aumentou esse número para 23.145,9 centilitros. A notação científica aqui mudou, beleza? Assim como se a gente deslocasse a vírgula para cá, a gente faria a mesma coisa, só que a diferença é que para a esquerda o sinal fica positivo. A gente poderia reescrever isso aqui da seguinte forma: 0,231459, ó. Eu já andei 3 casas à esquerda. Então, ele ficaria vezes 10 a terceira. Isso que é usado também muito em metros. Imagine que isso aqui, ó, não vale mais litros. Aqui passou a valer metros. 231,459 metros. E quando a gente tem a base elevada à terceira, a gente está lidando com o K, com o quilômetro. Que é igual o 1K corresponde a 1000, lembra? Então, isso aqui nada mais é do que 0,231459 quilômetros. Então, isso aqui é importante a gente relembrar essa notação científica para poder dar sequência na divisão com vírgulas. A gente vai imaginar aqui que a gente tem 2,71 dividido por 1,2 para poder calcular, tá? Vamos usar a notação científica para poder tirar essa vírgula, para a gente poder calcular os números inteiros. Então, se a gente deslocar a vírgula aqui, a gente vai precisar deslocar 2 casas. Então, a gente vai ter 271 vezes 10 a menos 2, porque a gente está deslocando para a direita. E aqui, para ficar inteiro, iria ficar 12. A gente só está deslocando 1 vezes 10 a menos 1. Aí que tá. Criamos bases diferentes. Se a gente tem base diferente, a gente não consegue começar o cálculo. Então, para isso, a gente precisa igualar essas bases acrescentando o zero. Então, a gente precisa fazer 271 vezes 10 a menos 2. E aqui que tem menos casinha, a gente vai colocar 120 vezes 10 a menos 2. Vezes 10 a menos 2 a gente corta, porque 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 2 dá 1. Então, ele está fora da continha. Agora sim, a gente consegue começar a conta com os números inteiros. Então, a gente aprendeu isso aqui com a seguinte regra lá na matemática. Antes de começar uma conta de divisão, a gente precisa que os números depois da vírgula tenham a mesma quantidade de casinha. Se aqui, por exemplo, tem 2 casinhas, aqui também precisaria ter 2 casinhas. Se não tem, a gente acrescenta 0 para fechar.
Da mesma forma que se aqui existisse 2 ou 3 casinhas e aqui uma, a gente teria que colocar 0 aqui para poder ter a mesma quantidade de casinha dos dois lados, depois da vírgula. Então, essa regrinha de colocar 0 da quantidade de casa veio através disso aqui, que a gente precisa ter os mesmos números para poder dividir. Então, agora a gente tem 271 dividido por 120. E a gente consegue calcular normalmente como qualquer conta de dividir. 120 vezes quanto? Que vai dar próximo ou menor próximo ou igual a 271. Vamos ver. Se eu fizer 120 vezes 3, eu vou ter 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 1. Passei. Então, provavelmente vai ser 2, que vai dar 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 240. Então, 120 vezes 2, 240, menos 271, 1 menos 0, 1, 7 menos 4, 3, 2 menos 2, 0. Então, sobrou 31. 31 dá para dividir por 120? Não dá mais. Tem alguma casinha aqui para baixar? Não tenho mais nenhum número para baixar. Então, o que eu vou fazer para dar a sequência? Coloco o 0. Se eu coloquei um 0 aqui que não existia, eu coloco a vírgula. Agora, eu tenho 310 dividido por 120. Não dá ainda por 3, vai continuar por 2. 2 vezes 120 dá 240. Menos 310, 0 menos 0, 0. 1 menos 4 não dá, vou ter que emprestar aqui da centena do 3, do 3 de centena. 11 menos 4 vai dar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7. Tive que contar nos dedinhos aqui. 2 menos 2, 0. Ficou 70. Dá para continuar? 70 dividido por 120? Não dá. Não tenho número para baixar. Posso continuar sempre acrescentando aquele 0 que não existe. Como eu já usei vírgula aqui, não existe número 2, vírgula, tipo, tudo cheio de vírgula. Não precisa acrescentar vírgula, é só dar sequência. Aqui dá por 3, vamos ver, 120 vezes 4... 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. 120 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5 com mais 1, 6. 120 vezes 6, vai dar 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6 com mais 1, 7. Ó, passou 6, então vai ficar 5. 5 vezes 120 dá 600. Menos 700, sobra 100. E assim a gente pode dar sequência. Normalmente, quando a gente está fazendo um vestibular ou alguma prova, eles falam, pare com 2 números depois da vírgula, né? Não precisa da sequência, ou 2 ou 3 números depois da vírgula. Então, vocês vão continuando conforme sempre pedem no enunciado. Mas a conta é isso, é bem simples, a gente só precisa relembrar aqui das bases, ou lembrar sempre que a gente precisa complementar com 0 para que os dois números tenham a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Antes da vírgula, para mim, não importa. O que importa é depois da vírgula, tá bom? E depois para poder fazer a conta de divisão normal. Então, é isso, pessoal.